Boa noite a todos, é um prazer, uma alegria, né, daqui estarmos mais uma noite reunidos em prol do Anjo Ismael, na corrente de orações, né, com os nossos mentores, os xamãs, Pai João, e toda a equipe que nos rodeia, que nos traz essa satisfação muito grande em nossos corações, que a gente está trabalhando com Jesus, para Jesus e por Jesus, né? É uma alegria muito grande a gente estar sentindo que, mesmo que às vezes a gente não perceba a imensidão do trabalho feito, mas a gente sente essa gota de refrigério em nossos corações que tem alguma coisa sendo feita, né? E eu estou estudando um pouco um livro aqui que chama-se Os Sete Passos para a Felicidade. E fala que o primeiro passo para a felicidade é a humildade. Aí eu vou lá, vou ler um pouquinho para vocês aqui o que que tem. É pequenininho, depois a gente comenta, tá? Aí fala assim: deixe-se umidificar por Deus, permear-se pela tranquilidade e a paz, querer estar com Deus, em vez de querer ser você, o Deus que tudo faz, transformando a ansiedade e o revés em paz interior para si e para os outros, para os seus. Faça por si o possível no esforço em direção ao bem, contando que Deus fará o impossível, seu auxílio sempre vem. É pequenininho, mas o porquê que isso me chamou tanta atenção? Porque uma das primeiras perguntas que Kardec pergunta é quem é Deus, certo? E Kardec responde lá que ele pergunta, não, ele não pergunta o que é Deus, ele pergunta quem é Deus. E para que a gente possa ver a face do Cristo e entender essa felicidade de estarmos com o Cristo, nós temos que entender quem é Deus. Então, é essa necessidade dessa reforma íntima, de nós entendermos o Deus que nos criou, esse Deus da criação que a gente pouco entende, mas também entendemos o Deus que está dentro de nós. E partirmos para esse caminho onde coletivamente é o que nós estamos comentando aqui, celebrando até agora essa vibração gostosa da Ecopaz, é porque tudo foi feito coletivamente com muita humildade. Isso é muito importante, é entender essa dinâmica de quem é Deus. Não o que você é Deus, mas quem é Deus, para que a gente possa entender no fundo da nossa alma, para que a gente possa entender as situações, as lições e as experiências que a gente passa um com o outro, que seja ela positiva ou que ela seja negativa, mas que a gente possa entender quem é Deus está naquele momento, porque tem essa presença, tá? Muito boa noite a todos vocês, muito bem-vindo, e o primeiro passo para nós atingirmos a felicidade é a humildade. Bem-vindos à Corrente de Orações. Boa noite, queridos irmãos. Muito feliz, como sempre, em estarmos aqui reunidos. E, assim, Deus, nosso Criador, ele está acima de tudo. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos entregando também a Deus, é claro, que esse é o nosso Pai. E aí, quando entregamos de coração, por tudo, em tudo, tudo mesmo, a gente consegue ter um pouco de humildade, porque a gente sabe que sem Ele nada acontece, porque Deus está presente em tudo. Então, não somos nós, somos, assim, a palavra que fecha
Não está vindo agora na minha memória, mas nós, com Deus, somos tudo. E sem Deus, praticamente nada. Porque então haverá o orgulho de que somos nós que estamos fazendo, sentindo, e não com a presença de Deus. Então, tem que haver a presença de Deus, a presença, aceitarmos Jesus em nosso coração e termos a humildade de sabermos que sem Ele nada acontece. É isso. Eu gostaria de falar mais, mas eu estou hoje um pouco sem as palavras. As palavras estão fugindo. Não reparem, não, é a idade. Fiquem com Deus, sejam todos bem-vindos. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Que tema maravilhoso esse que Mário trouxe, que Verinha deu a continuidade aí, a questão da humildade. A gente entende que essa nova era, esse mundo que desponta nos horizontes e do qual alguns já fazem colocam a sua conduta dentro desse novo mundo que está chegando, a humildade é fundamental, que seria exatamente essa aceitação de uma força superior a nós e a aceitação nossa como seres ainda imperfeitos, caminhando, aprendendo, mas respeitando o nosso próximo e não utilizando dos nossos cargos, das nossas posições ou dos nossos recursos para humilhar ou, de forma iludida, nos achar superior a todos. Nós estamos aqui, todos nós aprendendo, estamos em família, e o que é legal aqui nesse encontro nosso, que cada um de nós vem trazendo, e às vezes, Verinha, igual você está falando que você esqueceu as palavras hoje, outro dia pode ser o Mário, pode ser eu, pode ser a Jane, e a gente está em família, porque a gente vai estar representando alguma pessoa que está aí no chat ou que está participando. Somos humanos, estamos aprendendo, e a humildade, o respeito, o esforço para aceitar os outros, para sermos indulgentes com as faltas que a gente acha que é falta de alguém, é muito importante na construção desse novo mundo, porque lá será assim, né? Então, que a gente possa continuar empenhado nesse esforço, no cultivo dessas ideias nos ensinadas principalmente por aquele que é o nosso Rei Solar, já mencionado aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à corrente de orações. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigada, Mário, Verinho, Márcio, por essas palavras. Lembrei muito do Evangelho, onde diz que as humanidades se perderam por causa do orgulho da vaidade. E elas hão de se reerguer pela humildade e a simplicidade. Olha. E nós, né, nós, os operários da paz de Ismael, nós seguimos a bandeira Deus, Cristo e caridade. Né? Maravilhoso. Então, é um assunto belíssimo falar de Deus, e Ele está sempre aqui no nosso coração. Né? E eu quero fazer um pedido ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Ismael, Pai João, aos xamãs queridos e aos benfeitores espirituais, por todos os operários da paz e seus familiares. Que todos sejam abençoados e recebam muito amparo e muita proteção nos seus trabalhos, em seus centros espíritas, aqui na corrente de orações, nas vibrações, né, de paz e de saúde. Em especial, quero pedir para as nossas operárias da paz que estão, né, com suas mãezinhas doentes, muito doentes,
inclusive a nossa querida Carla Fabres, a mãezinha dela desencarnou dia 27 de junho agora, a mãezinha dela é Norma Lima de Almeida, a mãezinha da nossa querida Laine está no hospital muito grave, a dona Ide Gagliotti Ramires, também a mãezinha da Alcione, que caiu, machucou todo o rosto, dona Elza de Oliveira Nassif, e que sejam todos amparados, são todos operários da paz com suas mãezinhas, né, com essa dor no coração. Nós espíritos compreendemos o valor da dor, o porquê, né, de onde viemos, para onde vamos, mas a dor, por nós conhecermos e sentirmos, a gente tem esse sabedores, né, do valor da oração e da prece, a gente pede aqui na corrente de orações. Também nesses 12 anos que estamos completando, nós temos pessoas que são fundamentais no início da corrente, que estão também precisando muito, que é o seu Roberto Luiz Coelho, a nossa querida Celinha Tereza Ferreira Dolfili Benevides, e a nossa já desencarnada querida Dona Maria Virgínia Pereira Leonardo, que todos sejam envolvidos com essa energia maravilhosa dos operários da paz, da corrente de orações, essas vibrações de amor. Vamos deixar o nosso abraço para essa equipe maravilhosa, né, dos operários da paz. Nós temos aqui as guardiãs das lives, a Maria Carmina, Maria Lourenço, Maria Margarida, Rosimeire, Marili, deve estar por aí, já está chegando também. Então, todos juntos agora vamos entrelaçar os nossos corações com os corações dos benfeitores espirituais, de Ismael, que está sempre conosco, ele já nos disse que ele está conosco. Então, vamos nos entrelaçar esse amor, essas vibrações que eles vão potencializar e levar para todos os nomes inscritos na corrente de orações, todos os nomes que estão em nossos corações, né, os nossos familiares, todos que pensemos agora para receberem essas irradiações do melhor de nós. Então, vamos juntos orar. Irmãos em Cristo, envolvidos nas melhores vibrações e intenções de amor, paz, harmonia e saúde, inspirado por nossa espiritualidade amiga, convidamos a todos para unirmos nossos corações em prece, elevando nosso pensamento a Deus. Oremos. Prece pelos que estão nos hospitais. Senhor da vida, entre os talentos que concedeste aos homens, encontramos a nobre ciência da medicina a auxiliar-nos com os cuidados de nossa saúde. O nascer, o cuidar, o tratar, o remediar estão, em sua maioria das vezes, destinados aos cuidados hospitalares. Sendo assim, rogamos, Senhor, que tuas bênçãos dadivosas invadam os hospitais em todo o seu contexto. Como bem sabemos, é na dor e no sofrimento que nos igualamos. Quantos de nós, Senhor, descobrimos a tua fiel presença quando ali no corredor de um hospital aprendemos a dizer: Senhor, escutai a nossa prece, ampara nosso ente querido. Não é por nada que costuma-se dizer que as paredes de um hospital já ouviu mais sinceras preces que muitos templos religiosos.
Escutai, Senhor, as nossas preces, abençoando cada trabalhador e sua respectiva tarefa nos hospitais. Estimula nestes irmãos, Senhor, a compaixão, a paciência, a benevolência, o carinho, o respeito, a humildade, a persistência, a fé e a esperança. Naqueles irmãos que ali se encontram, dependentes destes serviços, rogamos, Senhor, tenham resignação, confiança, fé e gratidão pelos serviços ali prestados. Que a tua divina luz possa fazer morada através dos bons espíritos, amparando e auxiliando a todos que ali se encontram, descobrindo o grande e importante valor da vida e da solidariedade, que nos aproxima como irmãos e nos iguala como filhos de um mesmo Pai, soberanamente justo e bom. Assim seja. Prece de cura. Que Jesus e suas falanges de espíritos de luz visitem os lares de todos os doentes neste momento, levando energias curativas e bálsamos de paz e de amor. Que todos que enfrentam o câncer, a depressão e demais doenças do corpo físico e espiritual busquem no Deus que habita o próprio ser a força para continuar a lutar. Que as dores que puderem ser amenizadas sejam amenizadas. Que as feridas que puderem ser cicatrizadas sejam cicatrizadas. Que as doenças que puderem ser curadas sejam curadas. Que toda doença traga aos que sofrem o aprendizado espiritual às almas que sentem dor. Que todos que sofrem compreendam que a vida sempre sabe o que faz e que busquem em Jesus o amparo, o consolo e a paz. Que o Mestre Jesus envolva a todos com a sua luz, inspirando-lhes coragem, resignação e fé. Que a espiritualidade maior derrame uma chuva de energias curativas sobre os lares dos doentes e sobre todos os leitos hospitalares. Que assim seja. Autor desconhecido. Vibrações de amor para a saúde mundial. Irmãos de jornada, espíritos amigos, que Jesus abençoe essa nossa rogativa em forma de oração. Sabemos que muito nos falta aprender sobre a vida e o amor, mas nos colocamos no caminho dessas lições fundamentais, para o que pedimos sua sustentação amorosa e divina, querido Mestre Jesus. É enquanto aprendizes eternos que nos reunimos neste trabalho fraterno, somando nossas forças para orarmos nesse instante por nosso planeta, pelos irmãos que habitam o orbe terrestre, para que sejam fortalecidos em sua saúde física, mental e espiritual. Mestre Jesus,
Fortalece-nos o corpo, instrumento divino de ação no mundo, mas não nos deixe esquecer de vitalizarmos a ação da fraternidade em nosso dia a dia. Ilumina-nos, Senhor, a mente, potência pessoal de criação e afetividade, mas lembre-nos da necessidade do equilíbrio, da serenidade conosco mesmo e com os nossos irmãos de estrada. Eleva-nos, Senhor, o Espírito, força maior de todo o nosso ser, fazendo-nos sentir a responsabilidade que habita em nós como filhos de Deus. Querido Mestre Divino, que a saúde integral possa ser uma bênção da vida e que honremos tanta misericórdia divina em nossa existência, mas que possamos criar ainda mais saúde em torno de nós mesmos e dos nossos irmãos, através das nossas boas ações, dos nossos bons pensamentos, das nossas atitudes elevadas. Assim, rogamos a Ti, Mestre Jesus, que nos ampare hoje e sempre. Graças a Deus. Legendas do Tribuno Espírita. Porque pelas tuas palavras será justificado. Jesus, Mateus 12:37. Cultuar a beleza verbalista nas alocuções ou explicações que profira, alicerçando, porém, a palavra nas lições de Jesus. Confiar na segurança própria, mas atrair a inspiração de ordem superior através da prece. Atualizar-se constantemente, examinando todavia as novidades antes de veiculá-las. Reverenciar a verdade, contudo, buscar o lado bom das situações e das pessoas para o destaque preciso. Formar observações próprias, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos. Aprender com as experiências passadas, estimulando simultaneamente as iniciativas edificantes na direção do futuro. Enaltecer ideias e emoções, sem desprezar a linguagem compreensível e simples. Instruir o cérebro dos ouvintes, acordando neles, ao mesmo tempo, o desejo de cooperar no levantamento do bem. Falar construtivamente, mas ouvir os outros a fim de lhes entender os problemas. Enriquecer a cultura dos companheiros de humanidade, manejando a palavra digna, entretanto, estudar quanto possível, de modo a ser sempre mais útil no aprimoramento geral. Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz. Nós te sentimos
vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz. Nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Dá para ficar ouvindo isso aqui mais um bocado de horas, tá? Agradecemos, Senhor, pelos momentos de paz, né? Te sentimos aqui em vibrações fraternais. É muito lindo isso, sabe? E o que me veio na mente é que quando nós falamos de cura, nós falamos de saúde, né? Essas orações que nós ouvimos nos relembra que na cura, na saúde, nessa força para continuar a lutar, nós aprendemos as lições fundamentais para o nosso crescimento espiritual. E nesses momentos de paz, né, quando sentimos Jesus, não importa a situação, tem uns que são mais fáceis da gente lidar, com às vezes os partidos dos nossos entes queridos também. Mas se nós entrarmos naquele coisinha que eu falei no início, na humildade, nós sabermos que é Jesus, que Deus está no controle. E nós mergulharmos nessas vibrações, né, fraternais de gratidão, né? Quando eu sei que muitas vezes quando nós temos entes queridos partindo, nós focamos só no que vai me deixar. Ninguém vai deixar ninguém. Mas já imaginou quantos anos que essas mãezinhas nos ofereceram aqui na Terra? Quantos anos elas viveram com a gente, dando carinho, né? Nos acalentando. Então, que a gente possa consolar os nossos corações na gratidão, para que elas possam partir em paz, fazer uma viagem tranquila e saber que nós estamos ficando tranquilos porque elas estão tranquilas também, sabe? Mas muito lindo tudo isso, sabe? E vou voltar no início, sabe? A humildade para que a gente possa entender que estou em vibrações fraternas nesse momento. Então, em tradução, talvez é numa dor
eu preciso me esforçar mais, eu preciso buscar uma cura, ou então, às vezes, um ente querido está partindo. Mas se a gente conseguir entrar nessas vibrações fraternais, a gente consegue fazer com que a luz do Cristo brilhe mais forte, porque Ele é o guia. Boa noite a todos e muito obrigado pela companhia de todos vocês. Depois dessas lindas palavras, dessas orações, dessa música, nós só temos que agradecer, ter muita gratidão, porque eu lembrei quando ele falou, né, das mãezinhas, e a Jane também, das minhas, que eu tive 2, e foram 95 anos. Olha, Então, que legal. eu senti que elas receberam todo esse amor, e muitos receberam também essa luz imensa que foi levada a todas as mãezinhas que estão sofrendo, que estão partindo. E que Jesus as abençoe. E que todas as palavras, cada palavra que foi dita nas orações, na música, foi assim, como um bálsamo de conforto para todos que necessitavam dessa luz. Então, boa noite, queridos amigos. Fiquem com Deus. Eu estava pensando aqui no início, quando Verinha estava reforçando aí a ideia que Mário trouxe de Deus, né? E todo esse planejamento espiritual que nos permite ter uma mãe, e em casos especiais como a Verinha, até 2 mães, né? E mães, madrinhas, né, que trabalham como mães. Isso aí é tudo que entra dentro de um planejamento divino para facilitar o nosso progresso espiritual, mesmo que seja um contato rápido com uma pessoa querida, a nossa mãe, a nossa avó. Isso é muito importante e entra dentro daquele tema que foi do culto do Evangelho da Ecopaz, no último dia, na senda escabrosa, em que Jesus fala: nunca te... Você lembra, Jane? Nunca te deixarei e nunca te desampararei. Né? Então, eles sempre estão conosco, sempre estão com esses espíritos que às vezes buscam o auxílio. Se a gente persiste, se a gente procura maneiras de nos interagir com os bons espíritos, a ajuda sempre vem, porque é uma promessa de Jesus e ele nunca erra, né? Tudo que ele disse aconteceu e sempre acontece até os dias de hoje. Então, viver esse momento de reflexões sobre o nosso mestre amado, sobre a doutrina dos espíritos, que foi totalmente planejada e organizada por ele e sua equipe, né? E aí materializada pelas inspirações de Allan Kardec e através da mediunidade de muitos colaboradores, a gente, então, recebe ótimas sementes que precisamos cultivar. Que Deus nos ampare e nós desejamos uma boa noite a todos. Boa noite a todos. A energia maravilhosa que circunda a gente, todos os nomes, todos os que estão em nossos corações vibrando, né? Todos os que estão nos seguindo, é uma corrente fortíssima, maravilhosa. E lembrando também da mensagem de hoje, onde fala para você ver o lado positivo, vibrar na fé, vibrar naquilo que é bom, bonito, que é belo, né? Não vibrar no nosso irmão, no que o nosso irmão tem de bom, né? Que tem de positivo, que daí a gente mantém essa circulação de energias positivas, repassando aquilo que é verdadeiro, depois de comprovar, né?
e compartilhar dessa energia positiva, que é a energia dos benfeitores espirituais, a nova era que está chegando aí, um planeta regenerado, ele vai puxando a gente para isso, né? Para a humildade, para a simplicidade, para a compaixão, para o respeito a qualquer um que seja o outro, porque o outro é nosso irmão, filho de Deus, Deus é pai de todos nós. Então, precisamos ter essa consciência de que o mundo está sendo mais espiritualizado e quem não acompanhar, né, vai ficar com dificuldade, né, vai se sentir assim meio deslocado. Fora. Então, nós precisamos, né, Mário, realmente, todos nós irmos prestando atenção nos chamados, nas inspirações dos nossos mentores, nessa conexão de frequência alta, nesse repasse de notícias positivas, do que é bom, do que é belo, do que nos faz bem, que nós estamos corroborando aí com a nossa saúde e a saúde de quem está perto da gente. E assim o mundo vai melhorando, né? Então, boa noite a todos, boa noite para as nossas queridas guardiãs, estão todas aí vibrando aí, energias positivas, a família maravilhosa dos Operários da Paz, é impressionante como há esse amor fraternal, né? Então, sigamos juntos com o nosso patrono e mentor Ismael e toda essa equipe maravilhosa que está com ele, Pai João, os xamãs queridos, né? E que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.